Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h31 e vamos conversar com a doutora em Economia, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff, Tereza Campelo. Bom dia, Tereza. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso, Tereza. A gente acabou de ver aqui na reportagem do André Giannoccari que o governo Bolsonaro acabou vetando a ampliação do benefício da prestação continuada, o BPC, nesse momento de pandemia. Tivemos a aprovação da renda básica emergencial, que ainda não foi implementada de fato, as pessoas não começaram a receber esse dinheiro. E de uma forma geral, dentro dessa perspectiva, como você vê as iniciativas tomadas pelo governo em meio aí à epidemia do coronavírus em relação justamente à população mais vulnerável, elas têm sido suficientes? Primeiro, o que eu acho que a gente tem que dizer é das não iniciativas, né? Esse governo ele tem sido muito rápido e ágil quando se trata de resolver o problema dos grandes bancos, resolver o problema da Faria Lima, resolver o problema dos especuladores. Quando é para resolver o problema da população pobre, ou você tem vetos, como esses que a gente acabou de assistir, ou você tem inação completa. O caso da renda básica emergencial é um caso típico onde as oposições, o Congresso Nacional tomaram iniciativa, porque se dependesse do governo, a gente estava até hoje sem projeto de lei. Então, isso não foi uma iniciativa do governo, né? Ao contrário, o governo lá no começo de março disse que ia pagar R$200 para quem não era do Bolsa Família, que era o pessoal do Cadastro Único, nunca mandou projeto de lei, nunca baixou medida provisória, bastava baixar uma medida provisória, podia estar já se organizando para pagar desde março, né? Não fez absolutamente nada. Frente a essa completa falta de ação do governo, as oposições se organizaram, montaram a proposta, né? A proposta original teve diferentes frentes, o Partido dos Trabalhadores fez uma, e acabou sendo aprovado isso que a gente chama de renda básica emergencial. A renda básica emergencial, ela chega para quem? Na proposta que nós apresentamos e que o presidente felizmente não vetou, mas até hoje não disse exatamente o que vai fazer, né? Porque tinha que estar sendo implementado já, a população tinha que estar sendo avisada quais são os prazos, o que ela tem que fazer. Então, é importante, eu acho que, usar esse espaço que nós temos aqui para explicar quem tem direito à renda básica emergencial, né? Primeiro, todo mundo que é do Bolsa Família, porque o renda básica emergencial é maior do que o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, em média, dá R$190 por família, o renda básica emergencial vai chegar a R$1.200. Né? Por que essa diferença? Aí tem gente que fala, vamos aumentar o Bolsa Família. Não é. O Bolsa Família, a gente já teve a oportunidade de discutir isso aqui várias vezes, ele, na verdade, é um complemento da renda. Ele não é uma renda do trabalho, né? Ele não substitui a renda do trabalho. As famílias trabalham e recebem o Bolsa Família como um complemento, porque tem um valor que recebe a família pelo seu trabalho, não dá as condições mínimas. Então, agora, como a família do Bolsa Família, nós também queremos que ela fique em casa, nós não queremos que a família trabalhe. Na verdade, tudo isso que foi montado é para que as famílias possam ficar em casa e ficar em casa em segurança. Esse é o projeto. Você que é o informal, você que é do Bolsa Família, você que é o microempreendedor individual, nós queremos que você fique em casa. Só que só tem um jeito de você ficar em casa, se você tiver uma renda. Depois, se vocês tiverem um tempinho, nós podemos falar também da proposta que nós temos para o trabalhador formal, aquele com carteira assinada. Mas vamos falar primeiro desse projeto. Então, foi aprovado o Renda Básica Emergencial, que chega em quem? Público do Bolsa Família, quem é do Cadastro Único, quem não é do Cadastro Único, mas é o informal, o autônomo, trabalha por conta própria. A gente tem vários nomes para isso no Brasil, né? E o microempreendedor individual. E quem está desempregado.
Então, essas pessoas que não estão no Bolsa Família, que estão no cadastro único ou que não estão, têm direito ao renda básica emergencial e o governo até agora não explicou como ele vai garantir que essas pessoas recebam imediatamente. E é importante lembrar que não adianta, esse dinheiro tem que chegar logo, porque as famílias estão em casa e já estão sem dinheiro. Quem é pobre não tem aquela poupança para ir no supermercado comprar coisa, já está comprando fiado, né, na esquina, portanto, já precisa dessa renda exatamente para poder ficar em casa se protegendo, protegendo sua família e protegendo nós todos, né, brasileiros. Agora, Tereza, você já foi ministra, quer dizer, conhece ali os meandros do governo, do Estado brasileiro. É tão difícil, de fato, implementar efetivamente, fazer com que esse dinheiro chegue logo às pessoas que precisam? Olha, talvez o Brasil, né, isso eu vou falar assim com uma certeza muito grande, dos países pobres e dos países em desenvolvimento, o Brasil é provavelmente o único que tem condições de garantir que esses recursos cheguem rapidamente a essa população. Quem é do Bolsa Família pode chegar imediatamente já esse mês. Quem é do Cadastro Único, o Estado tem acesso a essas famílias, né? Então, nós estamos falando aí de um público de perto de 80 milhões de pessoas, né? Em torno de 28 milhões de famílias, que o Estado tem informação, tem acesso, teria facilidade de garantir que essas pessoas recebessem muito rapidamente esses recursos. E ele já deveria estar fazendo isso desde o começo de março, quando ele começou a dizer que ia pagar aqueles R$200. Quer dizer, são famílias conhecidas. Ele sabia que ia ter que chegar com esse dinheiro. Por que está só agora tomando providências para garantir que essas pessoas tenham acesso ao recurso? Isso não é correto. Aliás, é muito errado. E aqueles que não são do Cadastro Único, também facilmente o governo, que é um Estado poderoso, um Estado com sistemas operando, um Estado que tem conhecimento, que tem funcionários de altíssimo padrão, pode rapidamente desenvolver mecanismos para que essas pessoas sejam alcançadas. Usa meios de comunicação para informar coisas erradas. Fez aquele pronunciamento absurdo, o presidente já foi 2 vezes na televisão, para dizer que é para as pessoas voltarem a trabalhar. Ou seja, prestar um desserviço para a nação. Usa os meios de comunicação para explicar como a população pode ter acesso a esses recursos. Eu, por exemplo, tinha já dado uma sugestão há mais de 2 semanas de que eles ampliassem o cadastro único, desenvolvessem um aplicativo para que as pessoas pudessem, sem se deslocar, porque nós não queremos que a pessoa pegue metrô, pegue ônibus, vá procurar um CRAS. Vamos tentar criar um mecanismo para que elas facilmente possam se cadastrar e o Estado tem condição de fazer isso. Então, agora parece que que o governo federal resolveu ouvir essa nossa sugestão e usar o cadastro único para chegar em quem já está no cadastro único e usar o cadastro único para ampliar para aqueles que ainda não estão, né? Então, diz que amanhã eles vão anunciar qual é a sugestão. Já vamos combinar que meses atrasados, né? Porque nós sabemos que essa epidemia vai chegar aqui no Brasil já desde janeiro. Só agora o governo começa a dizer que vai tomar medidas. Então, eu, sinceramente, que achava que era só incompetência, eu começo a desconfiar que não é incompetência, que o governo, de fato, está atrasando as medidas para fazer aquilo que ele acha que é o certo, que é que a população volte a trabalhar, que as lojas voltem a abrir, e isso está errado. O mundo só tem um caminho para conseguir conter essa epidemia e garantir que a rede de saúde, principalmente o nosso Sistema Único de Saúde, não seja sobrecarregado e a gente não tenha um número de mortes completamente descontrolado, que é o que se avizinha se isso começar a acontecer. Quem viu os noticiários no final de semana já viu, né, que parte do comércio voltou a abrir, principalmente nas regiões mais pobres, exatamente porque a população está desesperada, sem informação. Então não estão voltando porque querem, estão voltando com medo de ficar doente, com medo de contaminar seus familiares, mas, por outro lado, não tem o que comer. Então o governo tem que imediatamente implementar essas medidas. E pode fazer isso. É só querer.
É uma questão de decisão política. E está atrasado. Tereza, agora a gente tem a participação aqui da Marilu Cabanhas, que está trabalhando remotamente. Oi, Marilu. Você falasse justamente dessa questão do substitutivo global, né, em relação a esse projeto do governo, né, em contraponto ao projeto do governo, que inclusive está sendo aí encaminhado pelo Jacques Wagner, né? Então, economistas, professores elaboraram, né, esse substitutivo, e eu queria que você falasse sobre ele nessa questão, né, de quem ganha até 3 salários mínimos e quem ganha acima dele, não é isso, Tereza? Conta pra gente. É isso mesmo, Marilu. Então, só para posicionar um pouco os nossos ouvintes, né? Então, na verdade, nós estamos propondo, você tem que ter uma solução global para o assunto. Tem aspectos na área de saúde, né? Então, investimento em saúde, em ciência, em tecnologia, para que a gente possa ter leitos, ter medicamentos, ter respiradores. Isso é uma grande frente. Mas tem a frente da economia. As pessoas precisam ter uma renda para poder cumprir essa medida que é a medida de isolamento, de distanciamento social e de que quem não precisa sair para trabalhar, fique em casa, como você está em casa, eu estou em casa, e a maioria dos brasileiros querem ficar em casa também. Então, nós estamos propondo 3 grandes medidas. Uma que já foi aprovada, que é essa da renda básica emergencial, que pega os informais, desempregados, a população de baixa renda. Uma segunda grande ação, que a gente está chamando de salário quarentena. Pega quem? O trabalhador com carteira assinada. Esse trabalhador com carteira assinada, você sabe muito bem que a maior parte do público, né, de vocês é exatamente essa população trabalhadora. Esse trabalhador com carteira assinada também está sendo ameaçado. O que os empregadores estão dizendo? Olha, nós não vamos ter faturamento, então ou você trabalha ou você vai ser demitido, né? E as pessoas estão desesperadas, então muitas estão indo trabalhar, outras, o próprio empregador está dizendo, não, eu vou fechar as portas porque eu tenho medo, mas eu vou ter que demitir o público. Então, qual é a medida para que a gente não tenha essa demissão em massa, que é o que está acontecendo? Nos Estados Unidos, é o maior processo de demissão em massa da história dos Estados Unidos, né? Isso vai acontecer no Brasil, mas não precisa acontecer. Vai acontecer somente se o governo continuar sem agir. Então, o que nós estamos propondo? Que né, foi apresentado por um grande número de economistas, colegas, é um projeto coletivo, e o nosso senador Jacques Wagner apresentou aí em nome das bancadas, e a nossa ideia é de negociar com os partidos de oposição. Todos os trabalhadores com carteira assinada terão direito a receber um valor, certo? Esse valor vai variar dependendo do valor do salário, porque não tem cabimento a gente cobrir um salário de 15 mil, 20 mil, mas todo mundo vai ter direito a receber um valor, mas nós vamos diferenciar esse valor de acordo com o salário e de acordo com o tamanho da empresa, né? Então, pegar minha cola aqui, ó, Marilu, porque o projeto é grande, não, e é interessante explicar ele para garantir que as pessoas de fato entendam, né? Porque ele é um projeto que ficou muito interessante. Então, quem está numa micro e pequena empresa, né? Numa pequena que a gente chama que é a empresa do Simples, né? É um trabalhador e a empresa é do Simples e ganha até 3 salários mínimos, a nossa proposta é que o Estado pague 100% do salário e garanta que essas pessoas continuem tendo esse valor, ao contrário da proposta do governo, que que a pessoa vá para o seguro-desemprego, certo? E, portanto, quase 50% dos trabalhadores teriam uma redução salarial violenta. Na nossa proposta, mais de 80% dos salários estão totalmente preservados. Então, quem ganha até 3 salários mínimos e trabalha numa pequena empresa, salário integral, certo? Se ela ganha mais do que 3 salários mínimos e está numa microempresa, a gente também vai pagar o salário, mas aí a empresa, por exemplo, uma pequena loja, uma lavanderia, uma sorveteria, né, um cabeleireiro, né, se a pessoa ganha até 3 salários mínimos, nós vamos pagar 100% do salário. Se ganha mais que isso,
a microempresa tem que pagar um valor que vai só 25% desse salário que o Estado não cobrir. E para que a empresa possa pagar, porque a empresa não vai ter faturamento nesse período, né, Marilu? Então, nós estamos propondo o quê? Uma linha de crédito no mesmo projeto, com custo que ela possa ter um prazo de carência de 1 ano para poder se recuperar, passado essa crise, ela poder se recuperar, voltar a ter faturamento, começar a pagar, mas ter um prazo de no mínimo 60 meses para pagar. Então, nós estamos falando aí, né, de um prazo bem alongado, criando condição não só para o empregador continuar, o trabalhador continuar recebendo e poder ficar em casa, em segurança com sua família, mas que o empresário também possa atravessar essa fase. E para quem não é uma pequena empresa, para as médias e grandes empresas, nós também estamos propondo cobrir até 75% do salário, certo? E a empresa tem que pagar o restante, aí até 75% do valor, mas também com essa mesma linha de crédito. Com isso, Marilu, nós criamos uma condição para que o trabalhador possa... O projeto, inclusive, tem um nome que eu acho bem bacana, que chama Ninguém Demite Ninguém. Que é o quê? A empresa tem que continuar viva, mas o trabalhador tem que continuar empregado. E ao contrário do governo, não é assim, negociação indivíduo a indivíduo. Tem que manter todos os trabalhadores nesse período. Então, manter a folha de salário, pagar a folha inteira, o Estado vai pagar a grande maioria dessa folha, porque ela vai repassar esse dinheiro para a empresa fazer jus. Então, o projeto ficou muito bem costurado e é uma alternativa concreta, porque a gente não pode só pensar em quem é pobre ou só em quem é informal. O trabalhador seletista está hoje sob ameaça e está com medo, né? E quer uma proteção e tem direito a isso. Algumas modificações poderão ser feitas na Câmara e no Senado, é isso? Essa ideia que a gente apresentou, né, se contrapondo, é um substitutivo global. O governo fez um projeto que é uma aberração, né? Ele, na prática, ele vai jogar todo mundo para o seguro-desemprego, né? Portanto, tendo uma redução, um achatamento da massa salarial no Brasil enorme. Isso vai levar com que as famílias acabem indo para o endividamento, porque fica... Não, você precisa ter um dinheiro para comer, mas não é só para comer, porque a pessoa tem um aluguel, o que ela vai fazer com o aluguel, ela tem dívida a cumprir, então você tem um conjunto de outros compromissos, vai acabar levando essas famílias. No final da quarentena, as famílias vão estar endividadas com um problema grave, uma parte delas vai ter uma redução de consumo grande, que eu acho que a gente tem que pensar nesse momento, é que colocar o dinheiro na mão do trabalhador não só vai ser uma segurança para que essa família possa estar segura em casa, sem trabalhar e, portanto, ajudando o Brasil a controlar o coronavírus, mas também tem um recurso para manter essa base da economia funcionando. Por quê? Porque essa parte de alimentação ou de medicamentos, ela pode continuar funcionando, né? E isso vai ajudar o Brasil a não cair lá no fundo do poço. E o governo, nesse momento de crise, tem que também ajudar as empresas. Por quê? Porque quem não tem faturamento não tem condição de garantir, né, a continuidade, aí, o que a gente chama do giro da empresa, né, pagar seus fornecedores. Então, vai ser uma quebradeira generalizada. Isso tem que ser impedido. Agora, quem pode fazer isso? O Estado brasileiro. Então, o governo está dizendo, ou você vai morrer de vírus, ou você vai morrer de fome. Não, você não precisa nem morrer de vírus nem de fome. Vamos atuar nas duas frentes, garantindo que o Estado brasileiro possa tanto manter as pessoas na segurança, quanto garantir que as empresas não quebrem, continuem vivas, porque o Brasil vai sair dessa, né? Esperamos que, apesar desse governo e da falta de ação desse governo, mas a economia tem que continuar viva. Perfeito, Tereza, obrigada. Passo para o Glauco agora. Tereza, queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Muito obrigado. Estou às ordens. Obrigado a vocês e parabéns aí pelo trabalho de vocês mais uma vez. Até logo. Até. Conversamos aqui com a doutora em Economia, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff,
Tereza Campelo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.